Nós estamos hoje celebrando os 119 anos da nossa querida Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Essa igreja nasceu em 1902, quando irmãos saíram lá de Campos Elíseos, numa charrete, e veio fazer um trabalho de evangelização de rua. Isso em 1902, 1906, 8 de julho de 1906, a igreja foi organizada. O primeiro salão de culto da igreja foi o delegado de polícia que liberou, porque havia perseguição aqui, e funcionava ali em frente à matriz da igreja de Pinheiros. Eu estou aqui desde 1996, vou completar agora em janeiro 30 anos. E estou bem preservado para 119, não estou? Então, eu amo essa igreja, eu amo os irmãos, eu amo servir a Deus. E quem ama Jesus, ama a igreja. Esse negócio de dizer que é de Jesus e não gosta de igreja, isso é heresia. Agora, não a igreja, e a gente tem que ter uma visão. O que é que Jesus pensa da igreja? Não é o que o mundo pensa, é o que Jesus pensa. Como é que Jesus vê a igreja? Eu já expliquei isso hoje cedo, no primeiro sermão, e eu quero falar para vocês agora sobre virtudes e perigos que uma igreja pode enfrentar. Eu vou encher a bola de vocês primeiro aqui. Abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 1, e nós vamos analisar o texto, o que Paulo vai colocar para nós aqui. Essa igreja de Corinto era uma igreja complicada, e eu não queria ser pastor dela. Foi uma das igrejas que deram mais trabalho para o apóstolo Paulo. Mas não deixou de ser a igreja de Cristo. Porque, irmãos, quando você pensa em igreja, você não pensa em denominação, você não pensa em prédio, você tem que pensar em gente. Cristo morreu pela sua igreja. São as pessoas. E tanto aquele crentezinho que está lá na roça, como você que está aqui no Alto de Pinheiros, somos iguais. Porque nós fomos comprados com o mesmo sangue. Amém? Então não existe igreja grande, igreja pequena, igreja rica, igreja pobre. Para com isso. Diz o texto. Vamos lá, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 4. Paulo diz: sempre dou graças a meu Deus, a vosso respeito, a propósito da sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus. Vou seguir alguns de Nicodemo, vou por versículo. Primeiro aqui, Paulo agradece a Deus pela vida dos crentes. Dou graças a Deus, mas não dou de vez em quando. Eu dou o quê? Sempre. Sempre. E a gente tem que estar sempre dando graças a Deus pelo que nós somos, pela família que nós somos. Nós sempre temos que ter no nosso coração gratidão pela igreja, por aquilo que Jesus Cristo fez por nós. Não fica assistindo vídeo, nem fuxico gospel. Fuxico gospel é do diabo, porque fuxico é do diabo, não pode ser gospel. Cuidado com o que você fica ouvindo nas redes sociais. Pessoas sem nenhuma autoridade, pessoas sem nenhuma credibilidade, falando da igreja. Toma cuidado com isso. Essa semana você vai passar uma semana sem falar mal da igreja nem de mim. Porque o pastor é o almoço, a sobremesa. Viu o pastor hoje? Teve uma irmã que disse que eu suspendi a calça 7 vezes durante o sermão. Não tem o que fazer uma irmã dessa, né?
Por que Paulo dá graças a Deus? Primeiro, porque a igreja é a comunidade dos agraciados. Não existe graça em nenhum lugar do mundo que não seja na igreja. Se você está na igreja de Cristo, pela graça sois salvos. É tão bonito isso, porque a igreja existe e sobrevive pela graça de Deus. E a graça é um presente. A graça que vos foi dada é graça imerecida, é graça abundante, transbordante. A graça não é somente o favor de Deus, é o poder operante que nos sustenta, que nos mantém de pé. A nossa santificação é pela graça, a nossa glorificação será pela graça. A graça tem uma fonte, é Deus. A graça tem um destino, tem uns beneficiários. Ele deu graça aos coríntios, os quais são beneficiários passivos. Graça é imerecida, graça não é conquistada, é recebida. E essa graça nos veio através de quem? Lê comigo. Sempre dou graças a meu Deus, a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus. A lei foi dada através de Moisés, mas a graça veio através de Jesus. Então, se sinta bem, você é um agraciado. Paulo diz: a tua graça o quê? Me basta. O salmista diz: a tua graça é melhor do que a vida. A tua graça, Senhor. Você foi escolhido antes da fundação do mundo para receber essa graça. Então você é um agraciado. Segunda virtude da igreja, veja aí, versículo 5: porque em tudo fostes o quê? Enriquecidos nele. Então, presta atenção. Além de agraciado, você é rico. O diabo é que é pobre. Não tem nenhum crente pobre. Por isso que essa teologia da prosperidade não funciona, que ela é mentirosa. Veja que esse versículo vai nos trazer aqui a ideia de que quando nós somos salvos pela graça, nós somos enriquecidos com todos os tesouros espirituais. A palavra no grego aqui, quem é bom de português, é a palavra plutocracia, que é justamente aqueles que governam, os ricos que governam. Significa que não existe comunidade mais rica na terra do que a igreja de Jesus Cristo. Diz um amém aí, pelo amor de Deus. Estou me esforçando. Enriquecidos. Você não enriqueceu a si mesmo. Você foi enriquecido. Você sofreu a ação do enriquecimento. E é tão bonito isso aqui, que você foi enriquecido nele, em toda palavra e em todo conhecimento. É bonito essa ideia aqui, porque a palavra é a primeira peça do tesouro da riqueza. Fomos enriquecidos pela palavra. Um dia você ouviu a palavra e você passou a ter fé na palavra. E você tem a palavra de Deus. Você é rico porque Deus fala com você.
você tem comunhão com o Pai, você entra na sala do trono e fala com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Mas ele diz, não somente com palavra, pela palavra você recebe a verdade, mas o conhecimento é a apreensão, é o viver na verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você está na verdade, você anda na verdade. João diz, a minha alegria é saber que os meus filhos andam na verdade. Você está na verdade. O Espírito Santo é o Espírito da verdade, que guia você a toda a verdade. Irmãos, além de agraciados, nós somos o quê? Enriquecidos. Enriquecidos. E veja no versículo 7, lê comigo aí. Lê comigo. De maneira... Presta atenção. Não falta para você, para a igreja, o quê? Quantos? Nenhum dom. Tudo que eu preciso, tudo, eu tenho através da graça e da riqueza espiritual que eu recebo de Deus. Mas, irmãos, há uma terceira virtude da igreja. Veja no versículo 7. Paulo associa os dons espirituais à expectativa da segunda vinda, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja é a comunidade da esperança. Enquanto nós exercitamos os nossos dons, enquanto nós estamos caminhando na nossa jornada na vida cristã como igreja, nós temos uma expectativa, é que Jesus Cristo vai voltar. É tão lindo isso, que Paulo, ao usar a expressão revelação, apocalipse no grego, ele está falando de que eu e você, como igreja, estamos aguardando a segunda vinda de Cristo, que será pessoal, visível, repentina, gloriosa. A igreja de Deus ora sempre, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Não há esperança fora da igreja. Se Jesus não voltar, na sua segunda vinda, Ele vem me buscar, para estar na presença dEle. E a única coisa que a morte pode fazer na vida do crente, é empurrá-lo para a presença de Deus. É a passagem para a presença de Deus. É sair da igreja militante, para fazer parte da igreja triunfante. Então, irmãos, nós somos o povo da esperança. Nós aguardamos essa última promessa gloriosa que vai acontecer. Mas por fim, Paulo destaca nos versos 8 e 9, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão do seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós somos a comunidade dos agraciados, dos enriquecidos, dos esperançosos, e somos também a comunidade dos santos perseverantes. Sabe o que significa isso? É que nenhum crente vai perder sua salvação. Você pode chegar lá meio estragado, meio arranhado. E hoje a irmã falou comigo, pastor, achei base para a gente botar botox. Eu falei, como, irmã? É porque Jesus diz que vai apresentar a igreja sem ruga e sem mácula.
Boa teologia, né? Irmãos, quem é de Jesus, jamais deixará de ser de Jesus, vai perseverar até o fim, porque Ele é fiel. E nenhuma ovelha, por quem Ele morreu, vai se perder. Vai se perder. Por isso que Paulo, então, veja aí no versículo 10, vamos ver juntos aqui, por favor. Versículo 10, vamos lá? Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos. Que coisa linda! Se você compreende o que nós somos, nós temos que estar unidos, no mesmo parecer. A gente pode discutir, a gente pode questionar, todo mundo tem opinião, mas nós não podemos permitir que o diabo crie divisão dentro da igreja. E Paulo vai colocar aqui duas coisas, dois perigos que podem dividir a igreja. O primeiro perigo é as celebridades pastorais. O que estava dividindo a igreja de Corinto? Um dizia, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, e tinha uns mais espirituais que diziam, eu sou de Cristo. Preste atenção, irmãos. Paulo foi informado por uma família da igreja que estava havendo essas facções, essas divisões. O que mata a igreja é a exaltação do homem. É achar que o homem é insubstituível. Eu gosto de Deus porque Deus disse para Josué, Josué, Moisés está morto, mas a obra o quê? Continua, dispõe-te. Mas eu, Senhor, é você. Eu enterro os meus obreiros, mas a obra o quê? Porque não tem ninguém substituível na igreja. O único que é insubstituível na igreja é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Ninguém aqui pode se achar estrela, celebridade. Nós estamos aqui porque nós somos o quê? Agraciados. Agraciados. E a soberba precede a ruína. E Deus resiste aos soberbos, porém dá graça aos humildes. Então menos. Vamos estar unidos nisso. Não tem ninguém melhor do que ninguém aqui. Não tem. Mesmo que você pense que você é. O que está acabando com a igreja evangélica hoje só essa cultura de celebridade. Perguntaram para mim, pastor, lá na igreja Pedro, tem espaço VIP? Tem, no Rio Pinheiros. Aqui senta o reitor da universidade com o verdureiro. Para Deus não há acepção de pessoas. Nós somos iguais, cantamos juntos iguais, oramos iguais. Não tem ninguém melhor do que ninguém na igreja, irmãos. Eu sou de Paulo, eu sou de... Para com isso. Exaltação de homens, perigo da igreja. Exaltação de sabedoria humana, outro perigo. Paulo vai dizer aí, versículo 14, dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fosse batizado em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além desse, não me lembro se batizei algum outro, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra,
para que se não anule o quê? A cruz de Cristo. Exaltação de homens, exaltação da sabedoria humana. É tirar a cruz da igreja, é tirar a mensagem central da igreja, que humilha o homem, que confronta o homem. É a sabedoria de Deus, é a loucura de Deus que é mais sábia. Então nós temos que preservar a simplicidade do Evangelho, a pureza do Evangelho. Tá certo? Manda chamar o coral aí para cantar.